E aí, família, belezinha com vocês? Esse aqui é o meu canal de cortes. E lógico que o vídeo na íntegra vai estar no final em um card. Então, vamos lá pro conteúdo. Pronto. Opa, já chegou o homem. Boa Vi noite a todos. labareda, hein? Boa noite. Rapaz, você é louco, você é louco. Eu tava assim, estarrecido vendo essa live. Boa noite, chat. Boa noite a todos. Eu tava também com ela lá na íntegra e eu fiquei assim assustado com tudo que eu vi. Tem assim algumas pontas soltas que eu vou deixar para a trinca, tá? Mas, rapaz, quanto mais mexe nisso, mais piora. Quanto mais alguém se pronuncia, piora, toma rumos estarrecedores, porque estamos falando de uma grande família, estamos falando de uma grande igreja, 17 mil templos, mais de 1,1 milhão de membros. Gente, isso não é pouco, isso não é nada. Isso aí é extraordinariamente imenso. E o que mais me deixa preocupado é que as pessoas elas têm resolvido os seus problemas pela internet, pela mídia, pelas lives. Por que ela não teve essa conversa com a mãe? Infelizmente, nesse momento, ela expõe tanto ela quanto a sua mãe, mais ainda do que já estavam expostas. Ela deixa claro ali, André, eu não tenho apoio da minha mãe, eu não tenho mais minha mãe. A minha mãe nem me ouve mais. Gente, as pessoas elas precisam separar o lado espiritual do lado humano, do lado família, do lado filho, do lado mãe, tá? E parece até loucura eu, que tenho um canal, estar aqui falando isso, mas problemas pessoais não são resolvidos na internet. Problemas pessoais não são resolvidos em uma câmera para 12, 13 mil pessoas. Problemas íntimos. Veja que foi dito coisas íntimas ali de filha para mãe, de mãe para filha. É muito pior do que eu pensei, porque o foco tem sido unicamente algo que está se colocando à frente, acima do bem maior, que é a sua família, querido. É a sua família, chat. É a minha família, Carpano. É a sua família. Então vejam que isso me assusta. Olha, a minha mãe não me ouve, mas eu vou abrir uma live e eu vou expor. Ela estava com 9 mil pessoas ali, se eu não me engano. Eu vou expor isso. Eu vou expor aquilo que eu fiz para com ela. Eu vou expor os momentos de maus que ela teve, que eu estava ali, que eu apoiei. Então, isso é assustador. Eu fiquei assim, estarrecido, assustado, porque, na minha visão, seria um simples pronunciamento dela quanto ao caso ou algo parecido, mas não. Ela apontou os seus canhões para o bem maior, a sua família, a sua genitora, a sua mãe. Em meias palavras ali, senhores, ela praticamente disse: a senhora foi ingrata comigo, porque eu cuidei da senhora. Então vejam só, problemas pessoais não devem ser expostos, não devem ser resolvidos em rede social. Quem tem o meu privado, parceiro ou não, sabe que eu sempre trato dessa forma. Não se exponha. Não se exponha. Essa exposição não é tão boa quanto parece. Esse direito de resposta só piora ainda mais. E vejam só, uma família, uma mãe sendo expostas. Perdão, André, por, né, falar tanto, mas é porque eu estou aqui estarrecido ainda com tudo isso. Fique em paz. Queridíssima Mazane, uma boa noite para ti, tá? Bem-vinda. Boa noite. Você, certo, sempre soma muito conosco, tá? E Obrigada. conte sempre conosco.
Rapidinho, antes da Eliane falar, segura a ponta aí que eu vou no QTO, porque deu um QRO. Ok, Tá bom? QSL. Querida Mazani, boa noite, querida. Essa não é a minha casa, mas às vezes ele, entendeu, faz isso. Ele pula fora e aí me larga aí. E larga nós. Sinta-se em casa, o palco é seu, tá? Nossa, o palco é ótimo. Então, me pegou de surpresa, né? Eu estava ali tomando um café com leite. Eliane Marzani, se quiser entrar. Não deu nem para acender o ring light aqui. Mas tá bom. O que você falou faz muito sentido, porque é como se ela tivesse mesmo dando uma carteirada na mãe dela, né? Ó, eu cuidei de você, quando você teve AVC, eu estava lá, eu fui a filhinha de ouro. Então, ela fez isso com a mãe, isso é imperdoável. Por quê? Quantas vezes essa mãe cuidou dela e nunca cobrou, né? Então, para dizer assim, olha como estão sendo injustos comigo, porque eu sou uma filha linda, maravilhosa, sabe? Então, ela falou, e no fim das contas, e o laudo, o que deu, né? Então, é como se ela quisesse, assim, empurrar, né, essa coisa assim com as mãos, jogar a sujeira para debaixo do tapete com essa historinha, né? Porque, no fundo, Felipe Lins, ela está preocupada só com uma coisa, é com o cargo que ela perdeu, né? Que essa mãe provavelmente deixou ela lá em stand-by. E mais nada, né? E aí ela vem com esse choro, né? Esse choro à la Valdemiro Santiago, né? Eu estou sendo perseguido, só faltou isso, né? Então não deu, não. Digamos que essa aí forçou a barra e ainda uma cançãozinha no final que é para lacrar legal. Veja só que ela não mostrou coisas somente da sua mãe. Ela meio que disse, olha, enquanto a senhora estava doente, enquanto a senhora estava numa cama, eu fui a única filha que larguei meus filhos em casa e fui para outra cidade cuidar da senhora. Não foi um dia, não foi 2 semanas, foram meses. Então, assim, dessa forma, ela expõe os seus demais irmãos. Olha, ninguém está nem aí para a senhora, ninguém cuidou da senhora, quem cuidou foi eu. A Madre Teresa sou eu. Olha, eu estou poupando palavras, André, porque eu não estou em casa. Porque se eu tivesse em casa, o bicho ia pegar. Eu ia pegar literalmente. Porque assim, poxa, é a obrigação sendo jogado na cara, não é isso? É a obrigação de filho para pai, de pai para filho, sendo colocada como cartas numa mesa em um jogo cruel em que não deveria estar expondo tantas vidas assim. E o foco qual é? Eu quero a coordenação. Independente do que seja. E observem uma coisa, eu só vou falar uma ponta solta aqui, só uma. No começo da live, ela diz assim, ó, se o meu filho erra, eu o trataria em secreto, em oculto, e não publicamente. Senhora Leia, eu tenho uma pergunta para falar para a senhora. Isso foi uma... Como é que eu vou dizer? Isso foi uma afirmação que esse áudio era seu? O áudio vazado? É uma pergunta que eu faço. Porque quando a senhora diz, olha, uma mãe ela deve corrigir seu filho em oculto e não em público, a senhora está querendo dizer, ou está afirmando, ou está reconhecendo seu erro? É uma pergunta que eu tenho para fazer para a senhora. Tá bom? André Carpano, toca o barco.